Amém. Ó Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez, Senhor. Mais uma oportunidade que nós temos de desfrutar da tua palavra, de que a tua palavra possa nos impressionar, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor começou uma boa obra e o Senhor vai completar essa boa obra em cada um de nós. O Senhor é aquele que é fiel e o Senhor é aquele que não mente. Pelo contrário, o Senhor é a verdade absoluta, a única verdade absoluta nesse universo, Senhor. O Senhor é a palavra e o Senhor é a verdade. Nós cremos no Senhor, cremos na tua palavra, a tua palavra nos encoraja a prosseguir, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado para o seu reino e para a sua glória. Somos gratos a ti, Senhor. Somos gratos porque o Senhor nos escolheu nesse tempo, Senhor, nos escolheu hoje para podermos desfrutar da tua palavra, para podermos desfrutar da tua pessoa. Somos muito gratos a ti, Senhor. O nosso coração é de gratidão, Senhor. Nós consideramos muito, Senhor. O Senhor é muito importante para nós. O Senhor, de fato, mudou a nossa história. O Senhor mudou toda a nossa vida, Senhor. E por toda a eternidade, Senhor, seremos gratos a ti, Senhor. Somos gratos ao Senhor também por estar em comunhão com os irmãos. Somos gratos ao Senhor porque nós temos a igreja, o teu corpo, a qual nós podemos ser edificados, Senhor, e aperfeiçoados para sermos vencedores. Ó Senhor Jesus, Senhor, fala conosco através das tuas palavras, Senhor, se dispensa para nós nessa mensagem, nessa reunião, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, irmãos, chegamos a mais uma mensagem muito riquíssima. Essa mensagem, ela é muito importante porque ela é um fechamento de uma série, de um fascículo do Alimento Diário, né? Nós estamos desfrutando esse livro aqui, A Vinda de Cristo é Certa, e nós estamos na quarta mensagem desse livro, A Vinda de Cristo é Certa. Na primeira mensagem desse livro, foi muito importante porque nós podemos ver a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Então, ninguém conseguirá ver a Deus sem o processo de santificação. Então, por isso que é muito importante nós aproveitarmos todas as oportunidades que nós temos e entrar nesse processo. A santificação, irmãos, é um processo, ela não ocorre da noite para o dia. Nós fomos salvos no tempo, né? O Senhor te escolheu no tempo. Você talvez lembre, né, o dia que o Senhor te salvou. Então, aquele dia que o Senhor te salvou, se você lembra, a partir dali, Deus começou um processo maravilhoso, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia é muito clara nesse aspecto. Para nós vermos o Senhor, nós precisamos desse processo de santificação. Então, como foi compartilhado e vimos durante a semana nesse alimento diário, você não precisa ficar, talvez assim, desistir, né? Às vezes você vê a tua situação e percebe, puxa, mas falta tanto ainda. Não, saiba que é um processo. A santificação é um processo. E essa primeira semana fala, né? Porque se o Senhor vai voltar, a vinda do Senhor é certa, irmãos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. Quando alguém muito especial está para voltar ou vem à sua casa, você se prepara, não é mesmo? Então, quanto mais a vinda do Senhor, irmãos, o Senhor que é muito especial para cada um de nós, é a pessoa mais especial que nós temos, irmãos, porque o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor Jesus, ele morreu por você e por mim, e nesse primeiro dia da semana, nós relembramos em memória do Senhor, fizemos agora há pouco, né, partimos o pão em memória, em honra ao Senhor. O Senhor é essa pessoa maravilhosa, irmãos, que mudou a minha vida, mudou a sua vida, e ele mudou a tua história. Isso é muito, muito importante, irmãos. E nesse processo de santificação também, que é a vontade de Deus, a nossa santificação, nós precisamos ter algumas atitudes. Uma delas é fugir da impureza. Então, nessa primeira semana desse alimento diário, a vinda de Cristo é certa, tem esse aspecto também. Nós precisamos ter atitudes, né? Então, fugir é importante. Aparece situação, às vezes, de impureza, irmãos. O que você vai fazer? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. É a melhor maneira, irmãos. Você não vai conseguir fugir da impureza por você mesmo, mas se você invocar, surgiu ali aquela ameaça, você invoca o nome do Senhor, irmãos, e aí você, nesse invocar, você entra em comunhão com o Senhor.
você chama quem tem condição de vencer por você aquela situação que surge de impureza. E esse é o caminho, irmãos, a nossa santificação para vermos o Senhor. Então, a primeira semana ela fala desse alimento diário, a vinda de Cristo, certo? Fala disso. Também, na segunda semana desse alimento diário, tem a questão da vinda de Cristo é certo, que é o título propriamente dito desse livro do alimento diário, né? Esse alimento diário ele foi escrito, foi compilado através das mensagens dos nossos amados irmãos André Dong e Miguel Ma. São palavras riquíssimas, irmãos, que nos ajudam muito. E a vinda de Cristo é certa, então nós precisamos perseverar até essa vinda. Se nós sabemos que a vinda é certa, e às vezes nós podemos até achar que está demorando, irmãos, mas ela é certa. Quem falou isso é o Senhor. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? É perseverar. Nós percebemos, às vezes, irmãos, eu não sei se você percebe, que alguns de nós talvez possa desanimar nesse processo. Nós estamos há um bom tempo, de certa forma, isolados, né? Isolados, não podemos abraçar de maneira fraterna os irmãos, nós não conseguimos, não temos mais de certa forma, nos tolhida essa questão dessa prática de nós nos abraçarmos, né, irmãos, nos encontrarmos presencialmente, e às vezes por conta disso, muitos, talvez de nós, possam desanimar, possam ficar, às vezes, desencorajados. Então, irmãos, nós precisamos perseverar. Esse é um ponto muito importante, e essa segunda semana do Mente Diário trata dessa questão, que já que a vinda de Cristo é certa, o meu papel é perseverar, irmãos, perseverar na esperança, esperando, apressando e amando a vinda do Senhor. E para isso nós precisamos ter um viver de vigilância, sermos sóbrios, termos a mente sóbria. Esse é um ponto importante. E também, e tem um item muito precioso na segunda semana que diz respeito a nós valorizarmos a primogenitura, irmãos. Nós somos chamados pelo Senhor. Nós precisamos valorizar essa primogenitura. A primogenitura ela tem um galardão, mas nós podemos correr o risco. Nós não queremos isso, mas muitos talvez podem correr o risco, irmãos, de trocar essa primogenitura por qualquer outra coisa, por prazeres temporais, né? Talvez muitos filhos de Deus trocam a primogenitura pelos prazeres temporais, irmãos. Então, isso é um alerta para nós, né? Vamos valorizar esse chamamento, né? Lembre-se que a série desse alimento diário aqui é Deus nos chama para o seu reino e glória, irmãos. É um chamamento muito especial. Então, é uma primogenitura, em figura, é a primogenitura. Então, essa segunda semana desse alimento diário trata disso, irmãos. E a terceira semana trata de um item muito importante, que é a questão da fé. Então, nós precisamos cuidar da nossa fé, principalmente nos tempos finais. Nós sabemos que a iniquidade ela está operando cada vez mais, né? A gente percebe, mas, por outro lado, também nós temos a palavra de Deus, que é intensa, né, irmãos? E a gente recebe um turbilhão de palavras, irmãos, para podermos vencer e irmos contra esse vírus da iniquidade. Então, é muito importante, irmãos, nós estarmos conectados com a palavra de Deus, estarmos conectados com os irmãos. Por isso que você tem recebido uma série de links, não é verdade? Você recebe uma série de links que te permitem conectar com a palavra de Deus através dos seus profetas. Nós temos profetas à nossa frente, irmãos. Eu gostaria de lembrar aqui novamente, eu sei que os irmãos sabem, mas é importante a gente falar dos nossos irmãos Pedro, nosso irmão Ezra Ma, nosso irmão Miguel Ma, nosso irmão André Dong, têm sido profetas para nós, irmãos, eles têm falado a palavra, e claro, também tem os seus cooperadores, que nos ajudam muito, irmãos, com relação à palavra. Então, nós somos aqueles que temos recebido um turbilhão de palavra, e é também por conta desse tempo que nós já estamos passando, por conta dessa pandemia, talvez você já esteja um pouco esgotado, não é mesmo? Você esteja um pouco esgotado de tanta mensagem que você está recebendo. Mas, irmãos, essas mensagens, essa quantidade de mensagem que você está recebendo, ela é necessária, irmãos. Por isso que a gente tem que estar vigilante, ser sóbrio, porque se a gente não ter esse procedimento, irmãos, nós sabemos que a iniquidade aumenta, e mais graças ao Senhor. Por outro lado, também a palavra do Senhor aumenta e se intensifica. Por isso que nós precisamos ser sóbrios, irmãos. Nós somos do dia, precisamos ter essa clareza, irmãos, que nós precisamos estar
vigilantes. Então, vamos continuar valorizando. Eu sei que os irmãos estão valorizando, mas vamos continuar valorizando essa palavra que nós temos recebido, irmãos, porque essa palavra vai nos levar ao reino, essa palavra vai nos tornar vencedores. Creia nisso que eu estou falando para você, não sou eu que estou falando, é o Senhor que está falando para você. Continue firme. E nós chegamos aí, irmãos, nessa terceira semana, que é cuidar da fé nos tempos finais, né? Então, por quê? Porque, irmãos, a fé, ela pode sofrer interferência externa. Sim, ela pode. E muitos fraquejam. A Bíblia mesmo coloca alguns exemplos e ela cita que pessoas fraquejaram na fé, irmãos. Por isso que a nossa fé, ela precisa ser abastecida, a nossa fé subjetiva. E como é que a nossa fé subjetiva ela é abastecida, ela é gerada, ela se torna prática através do ouvir a palavra de Deus, que é a fé objetiva. Ou seja, esse conteúdo da palavra de Deus no Novo Testamento, esse conteúdo que é a própria pessoa do Senhor, precisa entrar no meu coração, precisa entrar dentro do meu ser. Essa é a palavra, é a fé objetiva, e dentro de mim, irmãos, essa palavra ela vai operar, ela vai trabalhar dentro de mim, gerando a fé subjetiva, ou seja, ela vai se tornar para mim algo concreto, irmãos, vai se tornar minha vida. Isso é importante, essa palavra não pode se tornar somente, a pessoa não pode ser somente uma história para você, ou um conhecimento, ou algo doutrinário, irmã, essa palavra tem que se tornar a tua vida, né? Então, essa palavra, ela vai gerar em você vida. Por isso, nós estamos ouvindo o falar profético, irmãos. Dia após dia, semana após semana, nós não abrimos mão desses dois itens, de invocar o nome do Senhor e de sua palavra. Isso são itens muito importantes, irmãos. E isso vai nos ajudar a manter a nossa confiança. E nós não vamos abandonar, irmãos, essa confiança que nós temos, porque ela tem um grande galardão, conforme nós vimos na semana 3. Ó Senhor Jesus, a palavra do Senhor ela é riquíssima, irmãos. É algo que mexe conosco. E nessa quarta semana chegamos a esse título, santificados, íntegros e irrepreensíveis. Então, são características, são atributos que, se você olhar, puxa, mas santificado, íntegro e irrepreensível, é difícil esses aspectos. Sim, por um lado, se você pensar em você mesmo, são atributos divinos, irmãos. A santificação procede daquele que é santo, que foi separado. Sim, tem aspecto que o santificado tem a ver com a questão da separação, mas mais do que isso, a santificação ela tem origem na pessoa do Senhor, porque só o Senhor é santo, irmãos. Só o Senhor é a verdade. Então, a santificação, ela tem a sua origem. A origem é a pessoa do Senhor. Íntegro, uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa inteira, é a mesma pessoa em todos os lugares. É uma pessoa, irmãos, que ela não muda o seu procedimento, independe do lugar. Então, às vezes, nós não somos ainda assim totalmente. Às vezes, nós temos um viver um pouco não totalmente absoluto pelo Senhor. E a integridade diz respeito também a ser absoluto. Absoluto significa que não tem espaço para qualquer dúvida, não tem espaço para outra coisa, a não ser aquilo. Então, a integridade, o ser íntegro, irmãos, garante algo maravilhoso que é a pessoa do Senhor. E a pessoa do Senhor, ela está operando dentro de você. Irrepreensível, né? Outra palavra muito importante, né? Que são 3 atributos divinos. Ontem até compartilhei com os irmãos. Você foi repreendido essa semana? O teu cônjuge te repreendeu nessa semana? Ou quem sabe o teu pai, a tua mãe, no caso dos filhos e filhas? Você foi repreendido pelo teu patrão, talvez no trabalho? Ou você mesmo foi repreendido por você, na tua experiência com o Senhor? Você fez algo e aí a tua consciência, por estar sensível, conseguiu ouvir o Senhor e você foi repreendido? Então, se você respondeu sim a uma dessas perguntas, então você ainda não é uma pessoa totalmente irrepreensível. Mas, irmãos, não desanime, porque o Senhor, Ele está trabalhando em você, está trabalhando em mim. Então, esse é um processo maravilhoso. Esses 3 aspectos, irmãos, são aspectos divinos, mas lembre-se que
O Senhor que tem esses aspectos, ele habita dentro de você. Ele está dentro de você. E ele está começando a operar algo que talvez você não perceba. Talvez é algo ainda oculto para você. Você não tem talvez ainda não tenha tanto discernimento. Mas, irmãos, o Senhor, ele está operando. O santo, o irrepreensível, aquele que é íntegro, habita dentro de você. Então, eu quero deixar essa palavra inicial de encorajamento, né? É uma palavra, por um lado, elevada, e muito importante para a nossa vida cristã, irmãos, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Isso é um ponto muito importante. E essas três características também nos encorajam, irmãos, a nós termos um viver cristão. Esse viver cristão é o nosso viver da igreja. Né? O que é o viver da igreja? Né? O Luiz sempre nos ajuda, nos recorda sempre, irmãos, porque é sempre importante repetir. A palavra do Senhor ela precisa ser repetida, porque quanto mais ela é repetida, mais ela se constitui em nós. Por isso que nós repetimos muitas vezes. Então, cuidado, às vezes a gente vem no nosso pensamento, isso eu já sei, isso é elementar. Irmãos, desculpa usar essa figura, mas arroz e feijão é elementar. Às vezes é elementar, mas você não deixa de se alimentar. Todos os dias, você às vezes repete o alimento. Por quê? Porque isso te dá vida. Então, o Luiz sempre nos encoraja, irmãos, o viver da igreja, que é um viver familiar, é um viver social, é um viver de reuniões. Nesse momento estamos numa reunião, então é um viver de reuniões e é um viver também de lutas, de batalhas. Esses 4 aspectos do viver, irmãos, isso diz respeito à vida cristã, o nosso viver da igreja. Então é muito importante que nesse viver nós esteja pautado, irmãos, por 3 aspectos. Quais são esses 3 aspectos? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Esse versículo de segunda-feira do alimento diário nos encoraja muito, irmãos, que a nossa fé ela seja pautada, que a nossa vida cristã seja pautada pela fé, pelo amor e pela esperança, irmãos. A nossa vida cristã, o nosso viver da igreja, ela tem uma estrutura, ela está bem, tem uma boa base, uma base sólida, irmãos. E essa base sólida possui 3 colunas: a fé, o amor e a esperança. Se faltar uma dessas colunas, ela não fica estável, não fica estável. Nós precisamos dessas 3 colunas, irmãos, para que nos dê estabilidade, para que nós tenhamos estabilidade na nossa vida cristã. Às vezes nós estamos descompensados, os irmãos entendem o que eu estou falando, o que é ser descompensado. Às vezes nós estamos desequilibrados, porque está faltando algum desses elementos, está faltando eu exercitar a minha fé, está faltando eu tratar as pessoas, o meu relacionamento com o amor, está faltando eu colocar a minha confiança na esperança, perseverar na esperança, irmãos. Então, são itens importantes. Às vezes nós descuidamos, eu não sei, eu estou falando pela minha experiência. Às vezes, dessas bases, uma dessas colunas, não está tão claro para mim, ou não é minha realidade. Então, para nós termos uma estabilidade, irmãos, passarmos por essa vida aqui ainda, né, temporal, nesse tempo, no Cronos, de forma estável, nós precisamos estar claros desse tripé, irmãos, que nos dá base, que nos torna estáveis para nós vivermos a nossa vida cristã, para nós vivermos, irmãos, o nosso viver da igreja. Então, graças ao Senhor pela sua palavra, irmãos. E também essa semana fala, principalmente, irmãos, se eu pudesse resumir essa palavra, né, da questão da santificação, de ser íntegro e irrepreensível, o Senhor, como é que ele vai operar esses 3 atributos dentro de nós, irmãos? Ele vai operar através do relacionamento. O relacionamento é a forma que Deus escolheu para trabalhar esses atributos divinos em nós, irmãos. E relacionamento, não existe relacionamento na essência sem pelo menos ter 2 pessoas. Aí você vai dizer assim, mas claro que tem relacionamento eu comigo mesmo. Não, você
para você se relacionar, você tem que ter duas pessoas. Como assim? Fica estranho você falar com você mesmo, apesar que a gente faz isso às vezes, né? É meio que estranho você falar para você mesmo. Acontece, mas não é algo totalmente normal, né? Eu já fiz isso, falar comigo mesmo, me censurar, né? Você já se censurou alguma vez? Então, é uma coisa interessante, mas às vezes essa censura ocorre não é por causa de você mesmo, mas é porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o próprio Espírito, o Senhor, ele está com você, e aí ele está tocando a sua consciência, e por isso que você se censura. Então, nessa experiência, o que ocorre é que houve um relacionamento teu com o Senhor, irmãos. Então, não existe relacionamento você com você mesmo, é um relacionamento, no mínimo, você com o Senhor. Então, isso é maravilhoso. E além desse relacionamento teu com o Senhor, tem ainda um relacionamento que vai ser necessário para que esses atributos da santificação, de ser íntegro e de ser irrepreensível, o Senhor vai operar, que são o nosso relacionamento com as pessoas. Não existe, irmãos, como o Senhor operar se eu não tiver esse relacionamento com os irmãos. Se eu, de repente, fugisse, como se fosse possível isso, fugisse para um lugar deserto, porque eu não quero contatar as pessoas, e porque lá eu não vou, entre aspas, ser influenciado por qualquer situação, que eu fugisse de internet, de qualquer comunicação, ali, irmãos, ali eu não seria ainda edificado, eu nem seria edificado, irmãos. Por quê? Porque eu preciso dos irmãos, eu preciso do relacionamento pessoal. Existe um item que só é possível nós sermos trabalhados quando nós nos relacionamos com as pessoas. Não tem como você ficar somente você na sua casa, lendo a Bíblia, e se você não se relacionar com os irmãos, e você ser totalmente aperfeiçoado. Irmãos, isso não existe. Se você olhar na Bíblia, todas as pessoas, os filhos de Deus, eles passaram por relacionamentos com as pessoas, relacionamentos às vezes até conturbados, porque é nessas situações também que o Senhor trabalha em cada um de nós. Então nós precisamos, irmãos, desse relacionamento. E ao nos relacionarmos com as pessoas, irmãos, tem um dos itens desse 1 Tessalonicenses 5:8 que é essencial, que é o amor, irmãos. O amor diz respeito à nossa alma, né? A fé, se eu pudesse fazer essa comparação, a fé diz respeito ao meu espírito, né? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o Senhor entra no meu espírito, essa palavra gera em mim vida. Mas o amor, que é a manifestação das nossas atitudes através de Deus, irmãos, esse amor, ele vem pelo nosso relacionamento com as pessoas. E o amor, irmãos, quem é amor? Nós sabemos, Deus é amor. Deus é amor. Então, a origem da palavra amor, o amor é a própria pessoa de Deus. Então, isso nos ajuda muito, irmãos. Não adianta só saber isso. É importante a gente aplicar. Então, Deus é a nossa origem, é a origem do amor. Ao eu me relacionar com as pessoas, eu preciso que o meu relacionamento com a minha família, o meu relacionamento com os irmãos, o meu relacionamento com as pessoas da sociedade, né, meu relacionamento social, precisa ser permeado, precisa ser totalmente entrelaçado com o amor, ou seja, com Deus. Porque se não tiver isso, irmãos, se no momento que eu estiver me relacionando com as pessoas não tiver amor, vai surgir problema. Não tem jeito, vai ter algum problema de comunicação. Você pode observar, por que às vezes há entreveros ou há dificuldades entre as pessoas? Porque falta comunicação, porque às vezes a gente não está no Senhor, que Deus é amor, não estamos nele naquele momento, não estamos em comunhão com ele naquele momento, irmãos, não estamos vigiando, aí entra ruído nessa comunicação. A má comunicação ocorre ali, irmãos, e existe ali um problema, ocorrem os problemas, as pessoas não entendem direito, ou elas entendem pela metade, até a questão do ouvir o outro, e isso parece fácil,
mas a gente percebe que nos relacionamentos ocorre muito problema. No ouvir também precisa do amor, irmãos, porque às vezes a pessoa está falando, você não está ouvindo a pessoa, você está com um turbilhão de coisas no teu pensamento, e aí esse turbilhão significa que você, naquele momento, não está no Senhor para poder ouvir a outra pessoa, e aí a mensagem entra truncada. Às vezes a gente está nessas comunhões online, né, irmãos, e falha a comunicação, não é verdade? Falha, vem picotado, ou seja, você não, a comunicação não chegou inteira para você, chegou em pedaços, e aí causa problema, irmãos. Então, essa questão do amor é muito prático, para a gente poder ouvir as pessoas, nós precisamos do Senhor, é impressionante. Não preciso do Senhor para poder ouvir as pessoas. Precisa sim, eu preciso. Na minha experiência, eu preciso, irmãos. Porque quando eu não estou atento no Senhor, eu não ouço direito o meu cônjuge, eu não ouço as minhas filhas. Então, é uma coisa complicada, irmãos. Por isso que nós estamos hoje na igreja, para sermos trabalhados pelo Senhor, irmãos, para que essa obra que o Senhor está fazendo em cada um de nós, ela seja completa. Mas, então, se de repente eu falei tudo isso e você ficou desencorajado, calma, calma, o Senhor, ele está operando, irmãos. Se você está assistindo essa palavra, né, está ouvindo essa palavra, significa, então, que há esperança. Há esperança. Então, nos nossos relacionamentos, nós precisamos do amor. Olha só, irmãos, eu queria ler ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que fala também dentro desses 3 itens. Olha só, 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Orar pelos irmãos sem cessar é uma atitude de amor. Ninguém ama outra pessoa se não ama, irmão, se não ora. Se você ora, você está tendo uma atitude de amar as pessoas. Às vezes, as pessoas não estão vendo. Eu também, eu não tenho nem ideia quais pessoas oram por mim, eu não sei. Mas, irmão, irmã, se você está orando por mim, saiba que Deus vai te recompensar. Eu não sei, mas Deus vê isso em secreto. Ele vai te recompensar. E isso é uma atitude de amor. E ele continua ali, o profeta Paulo para a igreja em Tessalônica, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. Então, aqui eu queria focar principalmente, nós vemos novamente aqui esse tripé, mas principalmente eu queria focar aqui na abnegação do vosso amor. O amor, irmãos, ele exige um labor. Não existe como nós nos relacionarmos de forma adequada se nós não tivermos amor, irmãos. É muito importante essa questão. Olha só, primeira carta de João, o capítulo 4, ele nos dá encorajamento aqui, olha só. 1 João, capítulo 4, o versículo 19, diz assim, ó, né? Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, saiba o seguinte, se você é uma pessoa amorosa, possivelmente é porque o amor de Deus já foi derramado no seu coração. E aí você é amoroso para com as pessoas. Isso é um atributo divino, irmãos. É um atributo. Deus é amor. Então, se nós hoje amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Não é por nós mesmos, né? Mas é porque foi derramado no nosso coração o próprio amor, a própria pessoa do Senhor. E aí tem um aspecto muito importante no versículo seguinte, que diz respeito aos relacionamentos humanos. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Olha só, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, esse versículo aqui, irmãos, ele é muito importante. Às vezes nós podemos achar que é fácil amar a Deus, né? Mas quando chega a nossa experiência com os irmãos, né? Quando chega a nossa experiência com nossa família, né? Porque na nossa família, irmãos, nós somos mais autênticos. Me desculpe falar dessa forma,
mas quem melhor nos conhece é o nosso convívio familiar. Ali nós somos mais autênticos, às vezes, porque nós não estamos ainda nesse processo, né, total ainda, nós estamos nesse processo ainda de aperfeiçoamento com relação à santificação, com relação a ser íntegro e com relação a ser irrepreensível. Então, ali no nosso viver familiar, nós somos mais expostos. E aqui diz que se a gente, irmãos, se nós não amarmos as pessoas, e amar as pessoas aqui, não diz aqui, ó, no versículo, não diz aqui, amar aquele que é bom, amar quem faz bem para você, amar quem te dá presentes. Não, ele diz aqui, amar a seu irmão. Independe se o teu irmão pega no teu pé, isso é muito comum, né? Quando você tem dois filhos ou duas filhas, é muito comum ter um pegar no pé do outro, não é assim? Aí vem a prática ali dessa relação humana de exercitar o amor de Deus. Então, nós temos essas experiências. Se, irmão, se nós temos problema ainda com algum irmão ou com alguma irmã, se nós temos, nós precisamos ir diante de Deus, irmãos. Porque eu não vou conseguir ver a Deus sem estar nesse processo de santificação. Sem santidade, nós não veremos a Deus. E esse item que tem, irmãos, e às vezes eu não, entre aspas, ter algum problema com algum irmão, eu preciso resolver isso, irmãos. Então, esse alimento diário é muito rico, tem muitas palavras ali que nos ajudam, irmãos, a vermos como que está a nossa situação e o nosso relacionamento, e se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque ainda dá tempo da gente consertar esse tipo de situação que nós temos. Então, essa é uma palavra importante. Não tem como você amar a Deus a quem não vê, se você não ama uma pessoa a quem você vê. Por isso é importante esse item. E o amor ainda, que fala, muito importante, irmãos, antes de eu citar esse versículo, sempre lembrando, né, que o amor, que é o próprio Deus, o amor que está derramado no nosso coração, ele faz o quê? Ele cobre multidão de pecados, irmãos. Multidão, ali não diz um pecado, ele diz multidão de pecados. Os pecados são as atitudes, né? Não é a questão da natureza. Não estou falando que é a questão da natureza. Então, multidão de pecados. Ou seja, irmãos, quantos pecados nós temos? Você pode querer enumerar. Fique tranquilo, o amor cobre multidão de pecados. Então, o Senhor tem esse poder, o poder do Evangelho, que é o primeiro fascículo ali do ambiente diário, antes desse que nós estamos desfrutando, fala que esse Evangelho, ele é capaz, ele é poderoso para operar uma grande salvação. E aqui, irmãos, em 1 Coríntios, né, 1 Coríntios, capítulo 13, que nós tanto conhecemos essa passagem de 1 Coríntios, né? Mas eu gosto de ler porque ela está associada com a mensagem dessa semana. 1 Coríntios 13 diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Quer dizer, o amor que é a própria pessoa do Senhor, irmãos, é o que vai perdurar para sempre. Porque lá na eternidade você vai precisar de fé? Não, você não vai precisar de fé. Você vai precisar de esperança na eternidade ou no reino? Não vai precisar, irmãos. Você não vai precisar desses dois aspectos. Mas o amor, ele vai perseverar. Por isso que o amor é o maior desse, porque o amor diz respeito, irmãos, ao nosso relacionamento com o Senhor e o nosso relacionamento com os irmãos. É como aquela figura que nós tanto já ouvimos falar em mensagens anteriores sobre a urdidura, né? Trama e urdidura. Ou seja, nós precisamos ter um relacionamento vertical com o Senhor, nosso relacionamento vertical com o Senhor, mas precisamos também do relacionamento horizontal com os irmãos. Ou seja, o relacionamento com as pessoas tem que estar permeado pelo nosso relacionamento com o Senhor. Aí nós vamos conseguir, irmãos, ter um relacionamento adequado. Esse é o ponto principal, irmãos. Essa é a maneira do Senhor trabalhar em nós, irmãos. A questão dos relacionamentos são trabalhados através do nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Então, por isso é importante nós reservarmos diariamente o nosso tempo de leitura da palavra, o nosso tempo de leitura do diário, o nosso tempo de oração. É essencial isso, irmãos. É como se estivesse regando uma planta. É necessário nós estarmos regando a nossa vida também diariamente. Não podemos só ficarmos contentes em
participarmos de uma reunião em final de semana, ou talvez duas, mas diariamente nós precisamos ali ter essa prática. Por isso, irmãos, eu quero encorajar os irmãos. Olha aqui a maneira prática que nos ajuda a entrar na Bíblia. Está aqui, ó. Isso aqui nos ajuda muito na nossa comunhão diária com o Senhor, nós orarmos. A Bíblia é essencial, irmãos. Mesmo porque esse livro aqui, ele vai levar você para dentro da Bíblia. Quando você começa a ler no diário, tem muitas referências, e não tem como você desfrutar do diário sem desfrutar da Bíblia. Então, isso é importante. Irmãos, e nessa questão do relacionamento que tem que ser permeado por amor, existem dois aspectos importantes que eu queria deixar aqui, que é o relacionamento que tem entre as pessoas que cuidam e as pessoas que são cuidadas na igreja. Então, isso é importante, irmãos. Então, existem, graças ao Senhor, pessoas que já estão mais crescidas, têm uma vida com o Senhor mais já aperfeiçoada, e essas pessoas cuidam de nós, irmãos. Então, é muito importante nesse relacionamento de nós que somos cuidados pelos irmãos mais maduros, a nossa liderança, nós possamos tomar posse dessa palavra do amor, irmãos. O amor é importante nesse momento, porque, às vezes, quando nós somos cuidados, nós podemos não querer aceitar ser cuidado. Você já teve alguma experiência assim? Às vezes alguém quer cuidar de você e você simplesmente ignora. Às vezes a pessoa tem um cuidado por você e você não aceita. Então, isso é um item muito importante. A mensagem de semana fala desse relacionamento dos nossos irmãos que estão à nossa frente para conosco. Olha o que diz ali, irmãos, em 1 Tessalonicenses, né? Ele fala aqui com relação a essa experiência dos irmãos que cuidam conosco, de nós, né? Que cuidam de cada um de nós. No versículo 12 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, começa assim, olha só. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Acatar com apreço significa que você vai prestar atenção, que você vai reconhecer que aquela pessoa que vai falar, ela vai falar algo importante para você, que é algo de valor que você vai ouvir. Então, acatar com apreço, reconhecer. Os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam. Quem aqui gosta de ser ademoestado? A demonstração vem, às vezes, como uma forma de amparo, de suporte, mas a demonstração vem às vezes, como uma forma de repreensão. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, ninguém gosta de ser repreendido, porque quando nós somos repreendidos, nós somos expostos. Por isso que há, às vezes, um problema, irmãos, nessa questão, e a palavra fala dessa questão desse processo de santificação, ser íntegro e irrepreensível, do processo desse relacionamento que ocorre. Então, nós precisamos, às vezes, quando recebemos uma repreensão, ir diante do Senhor. Então, isso é um ponto importante, e nós precisamos reconhecer que esses irmãos que estão à nossa frente, eles fazem isso por amor. E aí continua aqui, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Esse versículo 13, na King James, eu li ontem, mas eu acho bom ler hoje, diz assim, e que os tenhais na mais alta estima. Vou falar uma coisa para os irmãos. Quem está à sua frente, você tem tido autoestima por ele? Por esse irmão? Então, é uma palavra muito importante, irmãos. Tem que ser estimado pelo nosso coração, esses irmãos que cuidam de nós, irmãos. E a gente tem que ter essa consideração. E, então, esse amor precisa ter. Por quê? Olha só, o versículo 14 fala. Porque ali ele fala com seu amor por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, aqui de admoesteis os insubmissos. Então, aqui ele está falando aqui, obviamente, para a liderança, para os irmãos que estão na liderança. E aqui nós encontramos 3 aspectos. Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Então, tem 3 grupos aqui de pessoas. Olha só, vou confessar uma coisa para os irmãos, quando eu comecei a reunir com os irmãos, eu olhava a palavra e eu via, uau, esse povo aqui é celestial, eles não têm problema. Não é bem assim. Eu comecei a conviver com os irmãos. E aí começou a aparecer duas situações. Primeiro, eu comecei a ver que o falar ainda tinha
um desnível com relação à realidade da vida dos irmãos. Segundo, vocês acharam que era só isso? Eu comecei a achar problemas em mim, irmãos. Antes disso, eu me achava uma pessoa muito correta, mas aí veio a luz nesse relacionamento e o Senhor começou a me expor. Você tem problema com isso, você tem problema com aquilo. E aí o Senhor começou a trabalhar em mim. Mas como que começou? Quando eu comecei a ter a realidade da vida da igreja, de viver a vida da igreja, aí começou a aparecer, irmãos, aquilo que estava oculto veio para cima e começou a aparecer. Então, veja que é importante. Talvez você vai dizer, não, eu não tenho problema com submissão, eu não estou desanimado, eu não estou fraco. Puxa, que bom. Mas eu já me encontrei um desses grupos e, às vezes, até eu me encontro nos 3 grupos de pessoas. É impressionante. Pode acontecer isso, irmão? Pode. É só você não estar em comunhão com o Senhor. Se você não estiver em comunhão com o Senhor, você é insubmisso e você fica desanimado e você também se torna fraco espiritualmente. Então, nós precisamos, né, dessa alerta dos irmãos, desse encorajar dos irmãos, e lembrando que quando nós somos insubmissos, significa que nós estamos desordenados, não existe, a nossa vida está fora de ordem, irmãos, está fora de ordem, não existe ali uma organização, a tua vida está bagunçada, desculpa falar dessa forma, e geralmente nós somos insubmissos, irmãos, porque nós estamos muito ociosos. Ocioso? Sim, ocioso. Porque se você está ocupado com a palavra do Senhor, porque se você está ocupado em servir ao Senhor, você não tem tempo para ficar insubmisso, não aceitar o encabeçamento dos irmãos que vem através do Senhor. Então, isso é muito importante, irmãos. A insubmissão, dá uma dica para os irmãos aí, a insubmissão é um sinal de que eu estou ocioso. Significa que a minha comunhão com o Senhor não está 100%. Eu preciso estabelecer essa comunhão com o Senhor 100%. E nós temos aqui esse verbo, admoestar, para os insubmissos. Consoleis os desanimados. Desanimado por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos em situação, algum irmão pode ser que tenha medo, né? Às vezes tanta situação que ocorre, você está com medo, você não sabe o que vai acontecer, medo do que pode ocorrer, você tem a tua consciência um pouquinho mais, talvez ainda não está tão aperfeiçoado, não está tão limpa a tua consciência com o Senhor, e aí você sente medo e você é mais frágil, de certa forma. Mas lembre-se, lá em 1 João fala que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4 fala disso. Então, nós precisamos desse amor para que sejamos aperfeiçoados, irmãos. E o amor vem da nossa comunhão com o Senhor, mas lembre-se sempre, vem também da prática desse amor no meu relacionamento com os irmãos. Então, às vezes, a gente está nesse grupo. E os fracos, né? Ou seja, as pessoas que precisam mesmo, precisam ali desse apoio nosso. Elas não precisam de outro peso. Uma pessoa que está fraca, ela precisa que você ore por ela. Hoje o irmão entrou em contato comigo e disse, Ademir, posso orar por você? Por áudio, irmãos. Ele orou por mim. Puxa, irmãos, isso faz toda a diferença. Meu espírito já ficou mais assim conectado com o Senhor. Por isso é importante, é uma maneira prática. Uma pessoa que está fraca, que ela está, às vezes, desencorajada, o que ela precisa? Ela não precisa de mais um peso, irmãos. Ela precisa que nós oremos por ela, que nós entremos em contato com ela e falamos, posso orar por você? Então, aí, isso é um ponto importante, isso nos ajuda e ajuda a pessoa a mantermos nossa comunhão com o Senhor. Por isso é importante esse aspecto, né? Esses 3 verbos, né? Admoestar, consolar e amparar. E nas relações precisamos ter um longo ânimo, um ânimo longo. Se o nosso ânimo for curto, nós não vamos ter paciência nas relações humanas. Por isso nós precisamos sermos longânimos, termos esse ânimo longo, não desistirmos das pessoas e não desistirmos de nós mesmos também. Porque às vezes seja mais claro para você não desistir das pessoas, mas às vezes a gente também precisa não desistir de nós mesmos. Às vezes, quando nós erramos,
Vamos nos arrepender se acontecer isso, né? Vamos arrepender, aplicar o sangue, né? E confessar diante do Senhor e declarar para o Senhor que nós queremos mudar de atitude. Esse é o ponto principal. Então, não desistimos, não desistamos de nós mesmos, irmãos. Esse é um ponto importante. Isso diz respeito a ter um ânimo longo, isso diz respeito a ter a perseverar na esperança. Você tem esperança e eu tenho esperança. E isso passa, irmãos, esse relacionamento entre irmãos que cuidam e são cuidados, ali em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 fala assim, ó, obedecei aos vossos guias. Irmãos, não existe nada melhor do que você ser guiado. Acreditem. Quando você está num problema, puxa, como é bom você ser guiado para sair daquele problema. Como é bom você ser orientado. Isso te dá segurança, te faz alegre. Puxa, é por aqui que eu tenho que andar. Então, esses irmãos que estão à nossa frente, eles são os nossos guias, eles nos ajudam, nos orientam, é por aqui que eu devo andar. Então, é uma benção nós termos guias, irmãos, pessoas que nos orientam, pessoas que já são mais maduras, têm uma comunhão mais íntima com o Senhor, que estão mais aperfeiçoados, que estão à nossa frente. Obedecei aos vossos guias e sede submissos. Irmãos, ser submisso é obedecer. Ser obediente é uma salvação, é uma proteção para você. Para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria. Você pode ter certeza, quando nós obedecemos uma orientação, isso traz renovo, traz alegria para os irmãos que estão à nossa frente. Os irmãos se sentem aliviados, alegres, porque eles recebem essa orientação do Senhor. Não pense que é deles mesmo isso. Eles recebem do Senhor e eles ficam muito felizes quando nós conseguimos ouvir essa orientação. O ouvir é ter uma atitude de andar naquela orientação. Isso traz alegria para os irmãos. E aí ele diz assim, e não gemendo. Mas por que os irmãos gemem, então? Se os irmãos gemem, é porque eu sou uma pessoa de difícil trato. A minha pessoa, ela é de difícil trato. Eu não consigo me submeter. Eu sou uma pessoa que não consegue ouvir a orientação. Então, isso aqui traz para os irmãos um gemido, irmãos, porque é uma luta, eles veem, eles ficam desesperados pela nossa situação, às vezes, eles falam assim, se conecta na reunião, e você diz, não vou me conectar, né? Segue essa orientação, não vou, não é bem assim. Você já falou isso para você? Talvez você não falou com a sua boca, mas pensou, não é bem assim. Eu não concordo. Está vendo quantas coisas que a gente fala ou pensa? Então, esses itens, irmãos, traz sofrimento, às vezes, para os irmãos que estão na nossa frente. O que eles querem de nós, irmãos? Eles querem o nosso bem, irmãos. O que é o nosso bem? É a pessoa do Senhor. Né? Eles querem que nós andemos esse caminho do Senhor. Então, isso é muito importante, porque isso não aproveita a vós outros. Então, irmãos, é importante nós ouvirmos os nossos guias, irmãos. E por que eu estou falando essa palavra? Porque isso respeita ao relacionamento. Se eu sou divertido, e eu já fui muitas vezes divertido, e todas as vezes que eu fui divertido, eu merecia ser divertido, irmãos. Eu precisava, porque isso me ajudou a corrigir a minha rota. Essa é a palavra, corrigir a minha rota. Nós estamos numa carreira, irmãos? Estamos ou não estamos? Estamos numa carreira. O Senhor te colocou numa carreira. A carreira, ela vai para frente, você está correndo essa carreira. Só que às vezes você pode querer usar outros caminhos, ou tentar usar um atalho. Você já percebeu que às vezes na sua vida você quer usar alguns atalhos? Irmãos, não existe atalho. Não tem atalho para você ser aperfeiçoado, para você crescer em vida, para ser vencedor, sem passar pelo relacionamento com os irmãos. Esse viver é o processo de eu ser aperfeiçoado, de eu ser vencedor, de você ser vencedor, vencedora. Não existe atalho. Então, irmãos, isso passa por toda essa situação de relacionamentos. Por isso que eu estou falando, irmãos, esses aspectos, né? Então, graças ao Senhor. E aí você pode pensar, puxa, mas você falou de alguns problemas, que relacionamento humano que não tem problema? Na sociedade tem um monte de problemas, irmãos. Um governo, se você observar o governo, existe divergência dentro do próprio governo.
governo humano, mas o governo divino, o governo de Deus, existe uma ordem, existe um encabeçamento, e se nós estamos nessa ordem, irmãos, nós somos felizes. Somos pessoas que estamos em paz com Deus, em paz com os irmãos. Então, isso é muito importante. E aí é possível, né, nós termos essa experiência que diz aqui, ó, que diz aqui do versículo 16 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Eu confesso para os irmãos que eu tinha um pouquinho de problema. Como é possível regozijar sempre, né? Como que é possível isso? Lá em Filipenses, né? Filipenses também fala para nós, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, nós conhecemos esse versículo, mas eu vou ler na Bíblia. Filipenses capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, aqui, esse versículo de Tessalonicenses, ele tem um complemento com o versículo de Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Eu pensava que, quando passava por tribulação, eu tinha que passar a tribulação com alegria. Como que é possível você ficar alegre na tribulação, no sofrimento? Isso, irmãos, para mim, são coisas antagônicas. Para mim, é muito complexo isso. Como ser alegre na tribulação? A questão não é a tribulação. A questão é alegrar-se no Senhor, porque a tribulação é uma situação. O sofrimento é temporário. É temporário. Irmãos, o sofrimento ele tem prazo de terminar, ele tem início e fim. Mas o Senhor é eterno. O Senhor é eterno. Então, o grande problema meu é o seguinte: eu tiro o foco do Senhor e coloco na tribulação. E aí, irmãos, o que eu vou ter? Tristeza, eu vou ter angústia, não é verdade? Eu vou ficar desanimado. E esses sentimentos me aprisionam. Me aprisionam. E para eu ser liberto desses sentimentos, irmãos, eu preciso mudar o meu foco. Eu tenho que colocar o meu foco no Senhor. Se eu focar no Senhor, depositar no Senhor a minha vida, eu vou me alegrar sempre. Eu vou me alegrar sempre. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas tem mais um conectivo aqui, algo que adiciona essa palavra que está em Tessalonicenses aqui 5, que é orai sem cessar. Orai sem cessar. Vem a tribulação, vem o sofrimento. Eu posso ter duas atitudes: focar no sofrimento, ou eu posso focar no Senhor. E focar no Senhor me levará a orar, a ter comunhão com o Senhor. E aí o Senhor vai ser a minha alegria, irmãos. E aí eu vou conseguir passar, né? Às vezes a gente percebe muitos irmãos passando por sofrimento, eles não estão dando gargalhadas. Não confunda isso. Não confunde uma pessoa alegre com sempre está gargalhando. Não, irmãos, é algo interior, é algo às vezes interior, está na dificuldade, está no sofrimento, mas dentro de si, a pessoa tem paz, irmãos, ela tem serenidade, ela tem uma mente sóbria. Isso aí, quem que dá esses atributos, esses aspectos? É essa comunhão com o Senhor. Então, é alegrar-vos sempre no Senhor, e isso é possível, irmãos, né? Então, é possível, e graças ao Senhor, isso nos ajuda muito. E indo para o final dessa mensagem, irmãos, um item que nós temos praticado muito, né, que o Senhor tem nos ajudado, é o que está aqui em 1 Tessalonicenses 5, continuando o versículo aqui, dando graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus, no 18, em Cristo Jesus para convosco. Então, dando graça em tudo, isso é possível se eu estou no Senhor. Se eu desfocar do Senhor, não tem como dar graça em tudo, irmãos. E aí diz assim, não apagueis o Espírito. Não apagar o Espírito. Se tem essa advertência, significa que o apagar o Espírito está conosco. O Espírito é sujeito ao profeta. Então, irmãos, a questão do apagar o Espírito significa que o Espírito precisa ser alimentado, ele precisa ser ali abanar o dom que é em você, precisa desses aspectos, irmãos. Eu preciso cultivar a minha vida de comunhão com o Senhor, eu preciso cultivar a minha vida de comunhão com os irmãos. É dessa forma que eu não vou deixar apagar o Espírito. Por que acontece que, às vezes, que a gente está com o Espírito apagado? Acontece, irmãos, porque está
estamos débeis nesses dois aspectos, comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos. Pode diagnosticar, pode verificar na sua experiência, esses dois itens estão faltando quando nós estamos frios, frios sem reação com a palavra, estamos tratando a palavra às vezes com desdém, né? Ou seja, não damos devido valor para a palavra, estamos não valorizando essa palavra, irmãos. Por isso, o versículo seguinte diz assim, não desprezeis as profecias, não desprezeis profecias, ou seja, o falar profético que nós temos ouvido semana após semana através dos nossos amados irmãos, nós precisamos valorizar essa palavra, e valorizar começa, primeiro, eu ouvir essa palavra, já começa por aí. Segundo, Senhor, me ajuda a aplicar essa palavra, eu não quero ser mais um conhecedor doutrinário da tua palavra, eu quero que essa palavra faça parte do meu viver, que essa palavra seja a minha vida, não somente ouvir a palavra para satisfazer uma curiosidade, o irmão Esdras, o irmão Pedro estão falando sobre escatologia, sobre a volta do Senhor, então, opa, isso aí é curioso, é interessante. Irmãos, ainda o meu coração, ele não está com a motivação correta, nós precisamos ter a motivação adequada, ouvir essa palavra para podermos termos realidade dela, praticar essa palavra e pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a praticar essa palavra que eu estou ouvindo. Então, isso é valorizar as profecias, irmãos. Isso é valorizar os profetas que estão falando para nós. Isso é muito importante. Ó Senhor Jesus. E para encerrar, irmãos, chegamos aqui no domingo, né, que é santificados, íntegros e irrepreensíveis. Isso aqui é muito importante, né, diz respeito principalmente, né, a esses três aspectos, né, porque a santificação, a questão de ser íntegro e a questão de irrepreensão passa pelas três partes do nosso ser, irmãos. Olha só, aqui diz em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Tem alguém que é fiel. Essa palavra, quem está falando é o Senhor para nós. Ele é fiel, irmãos. E quando fala aqui, santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo, é porque o Senhor vai trabalhar esses três aspectos em nós. O nosso espírito, ele já está pronto, irmãos. O nosso espírito já está pronto. O Senhor já habita dentro do nosso espírito. A nossa alma está nesse processo de transformação. Por isso esse labor de amor. Por isso a questão de relacionamento. E o nosso corpo. Irmãos. Está passando alguma dor nessa manhã? Você está com alguma dor? Não se preocupe. O Senhor vai resolver isso para você e para mim. Alguma deficiência que eu tenho no meu corpo, esse corpo, graças ao Senhor, eu vou receber um corpo glorificado, um corpo ressurreto, e aí o Senhor vai completar totalmente a sua obra, como fala ali também, nós escutamos, irmãos, em Filipenses, né, capítulo 1, versículo 6, inclusive o nosso irmão Rafael orou hoje pela manhã, baseado nesse versículo, né, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, aqui diz até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, estamos nesse processo. O Senhor, Ele está trabalhando em cada um de nós, irmãos. E tudo isso resume-se a dois pontos que eu queria fechar agora essa mensagem, que estão lá. Esses dois pontos estão lá no Evangelho, irmãos, de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Diz assim, Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra sempre nos encoraja a prosseguir, a tua palavra nos ajuda a focarmos em ti, a tua palavra é a tua pessoa.
Senhor, nós queremos declarar mais uma vez que nós amamos o Senhor e amamos os irmãos, amamos as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, continua a tua obra. O Senhor começou uma boa obra e o Senhor vai completar essa obra em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, nós confiamos na tua palavra. O Senhor é fiel, o Senhor é absoluto, o Senhor é a verdade. Nós estamos no Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que não desiste de nós, Senhor. Pelo contrário, dia após dia, o Senhor, quando nós acordamos, o Senhor diz: venha, vamos, prossegue, vamos em frente. O Senhor nos encoraja sempre através da sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nosso coração é de gratidão. Muito obrigado. Prossegue com cada um de nós, Senhor. Abençoa cada família, abençoa cada irmão. Abençoa também o nosso relacionamento familiar, Senhor, nosso relacionamento com a sociedade, com as pessoas, nosso relacionamento social, o nosso relacionamento com os irmãos, o nosso relacionamento através até com as pessoas, principalmente da tribulação, quando estamos em tribulação, em dificuldade. Senhor, queremos estar nesse momento sempre em comunhão íntima contigo. Muito obrigado. Jesus é o Senhor.